Olá, minha irmã, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 29 de agosto de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 22º domingo do tempo comum. No evangelho que nós escutamos, Jesus compara o reino de Deus com um grande banquete. Banquete no qual devemos nos sentar nos últimos lugares, para sermos convidados aos poucos a sentar nos lugares primeiros, e banquete que devemos preparar para aqueles que não podem nos devolver nada em troca. Vamos meditar então sobre esse tema do reino de Deus como sendo uma refeição. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 partes. No primeiro momento, vamos pensar o reino de Deus como refeição, como banquete. No segundo momento, vamos falar sobre o banquete do cotidiano, para no terceiro momento descobrirmos que o banquete ele deve ser para todos e a nossa missão de colocar a mesa para aqueles que precisam de nós. Então, o primeiro ponto, o reino de Deus é banquete. Nas 3 grandes religiões monoteístas ou religiões do livro, islamismo, judaísmo e cristianismo, nós temos várias imagens nas escrituras sagradas de cada uma dessas religiões que tratam a presença de Deus, a salvação de Deus, como sendo uma refeição, como sendo um culto ao redor da mesa. Por exemplo, no islamismo, há a imagem de que o paraíso dos justos é um lugar onde se encontram mel, damasco, leite em abundância. Se nós olharmos no judaísmo, observando sobretudo ali o Antigo Testamento, a terra prometida para o povo que era escravo no Egito era a terra onde correria leite e mel. A ideia de correr significa que há abundância, que as coisas não acabam, que a fonte é inesgotável. A ideia de grande quantia, né? No cristianismo, que bebe do judaísmo, nós temos também a imagem da ceia do Senhor. Essa imagem, ela começa lá atrás, fazendo referência à terra prometida, e depois ela se manifesta nas parábolas de Jesus, que várias vezes fala de festa de casamento, que inclusive multiplicou vinho a partir da água nas bodas de Caná. E também nós temos aquela ideia de que o reino de Deus, o céu, será o cumprimento do banquete eucarístico. As núpcias do Cordeiro, que nós celebramos hoje como um aperitivo na missa, elas serão experimentadas de modo definitivo quando a gente estiver no céu. No judaísmo, além da terra prometida, há a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Em ambas as festas são servidas refeições, especialmente na festa do Pentecostes, que para eles lembra a entrega da lei, a entrega da palavra de Deus. Eles comem uma refeição caprichosa, com coisas muito saborosas. Ora, então a gente pode ver que na matriz das religiões monoteístas, comer, banquetear, estar ao redor da mesa, ter alimento em abundância são sinais, manifestações da presença e do agir de Deus. Ora, São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Mas Paulo fala isso porque a comunidade dos romanos estava, na celebração da ceia do Senhor, mais preocupada com o comer do que com o viver no Espírito Santo. Então Paulo chama a atenção daquele povo. Mas se nós olharmos a vida de Jesus e o anúncio de Jesus, nós podemos dizer que o reino de Deus é sim comida e bebida. Só que é comida e bebida no Espírito Santo. Esse é o adendo, é o específico
das ceias, dos banquetes de Deus. Eles têm o Espírito Santo, mas eles não são pura contemplação, como, por exemplo, Santo Agostinho diz que o céu será uma visão de Deus. E nessa tradição mais bíblica, não só podemos dizer que o céu será visão, mas o céu será o sabor de Deus. Teremos o paladar apto para experimentar o amor do Senhor. Inclusive, nós acreditamos, a partir de Jesus, na experiência da ressurreição, a ressurreição da carne. O que significa que um dia nós receberemos um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, como o de Jesus, e que no céu nós não ficaremos apenas na presença espiritual, mas nós seremos um corpo real. Então, se temos um corpo real, os nossos 5 sentidos também estarão ali, ainda que ressuscitados. Haverá uma nova visão, uma nova audição, um novo paladar, um novo olfato e um novo tato. Isso é a ressurreição da carne que nós rezamos quando dizemos o creio em Deus Pai. No finalzinho, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, o céu, muito provavelmente, será algo muito próximo de um banquete mesmo. Talvez ele não seja uma mesa posta, mas que vai haver clima de festa, que haverá sabor envolvido e que nós cantaremos e dançaremos e degustaremos a presença do Senhor, com certeza. Então, o reino de Deus é banquete. E nesse banquete nós somos convidados a começar ocupando os últimos lugares, ou seja, nos colocando a serviço. E na medida em que vamos servindo, Deus vai nos ensinando também a saborear mais, e por isso nós somos convidados a sentar nas cadeiras mais próximas do dono da festa, porque quem serve saberá saborear melhor. Aí vem a segunda coisa. Qual é a consequência já para nós hoje, no cotidiano, dessa reflexão do reino como banquete? É que o banquete deve acontecer na vida. Há muitas razões para a gente se entristecer, para a gente desanimar. A vida chega a ser exaustiva em algumas circunstâncias, mas a nossa casa pode ser o nosso reino de Deus acontecendo. A nossa mesa pode ser o nosso altar. A nossa vida pode ser o nosso banquete. É claro que para nós, cristãos católicos, a celebração da missa é o lugar privilegiado em que a gente antecipa o banquete do céu. Mas eu quero dizer assim que numa espiritualidade do cotidiano, um bom café da manhã, um almoço em família, um jantar com os amigos, um lanche no trabalho, tudo isso podem ser ocasiões em que o reino acontece, porque aonde tem alimento e amizade, e ainda mais eu diria espiritualidade, ali Deus está. Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. Onde tem comida e festa, ali Deus está. Nas festas boas, aquelas festas que não são destrutivas nem para mim nem para os irmãos, mas aquelas em que todos crescem, aquelas em que nós saímos abastecidos de energia, de alegria, de bem-estar e com novo ânimo para lutar a luta da vida. Onde tem comida, alegria e Deus, o reino acontece ali de modo seminal. É uma semente do reino de Deus. Por isso, nós que moramos em cidades, aos poucos, sobretudo com a urbanização crescente, vamos perdendo a chance de nos sentar ao redor da mesa. Há casas que nem mais mesas de refeição têm. As pessoas têm bancadas ou algo do tipo, coisas pequenas para refeições rápidas, né? E assim nós vamos perdendo a mesa como um espaço de congregação, como um lugar do sagrado, como uma instância do reino de Deus. Eu não sei como é que é a sua vida, se você tem chance ou não de voltar para casa para tomar a sua refeição, ou se você precisa fazer isso no seu serviço. O fato é que seria muito interessante se você conseguisse, se nós conseguíssemos, separar pelo menos 1 ou 2 vezes na nossa semana, ou no mínimo 1 ou 2 vezes no nosso mês, para a gente fazer o banquete da festa de Deus na nossa casa. Num gostoso café com quem nós amamos,
num almoço estendido com os nossos familiares, porque ao perder a mesa, nós perdemos o banquete do reino. Então, se a gente olhar bem, essas mudanças que vão acontecendo nas grandes cidades, do ponto de vista dos ritmos de vida e dos modos de se alimentar, não são apenas mudanças das circunstâncias, são mudanças das experiências de fé, das experiências de Deus. Porque nós vamos perdendo lugares em que a alegria e o amor podem ser experimentados com abundância. E a gente vai começando, então, com isso, a mendigar amor em outros lugares e de outras formas. Por isso é muito importante que a gente valorize a mesa. Algumas pessoas têm chance e condições de fazer isso de modo pago, né? Por exemplo, indo a restaurantes no final de semana ou em viagens, etc. Mas não precisa ser só quando a gente vai viajar ou numa ocasião especial. Pode ser no dia a dia mesmo. E com isso a nossa mesa é batizada. Batizada porque ela se torna instância da graça de Deus, lugar do reino. Agora só tem um porém, e aqui eu quero entrar no último ponto da minha reflexão. Tem pessoas, alguns de nós, que não temos o mínimo para fazer a festa do reino acontecer na nossa casa. Alguns não têm mesa, como eu dizia, e outros não têm o que pôr na mesa. Por isso Jesus, no final do evangelho de ontem, ele dizia que é preciso convidar para uma refeição os pobres, os coxos, e não os vizinhos ricos e os amigos, porque os nossos conhecidos eles vão nos retribuir de alguma maneira, mas os pobres, os coxos, os cegos, os aleijados não podem retribuir e por isso a recompensa será dada no céu. Então, aqueles que fazem o bem na terra e não receberem em troca aqui na terra, eles poderão receber a graça do céu. Então o céu ele é uma paga, em certo sentido, né? Porque ele é graça também, mas o céu ele é o resultado de uma vida de dedicação àquelas pessoas que não puderam nos dar nada em troca. E por isso a gente é chamado, na lógica do banquete, a colocar comida na mesa daqueles que passam necessidade. E aí, bem na prática, é você pensar, é a gente pensar, quem está precisando de comida na mesa? Como é que eu posso fazer um pouco de festa, de banquete na vida daqueles que têm tão pouco? E ao fazer isso, a gente está ajudando o reino de Deus a acontecer na vida dos irmãos. É uma espécie de revolução do paladar. Porque, no primeiro momento, o paladar é para o meu gosto. Mas, no segundo momento, eu coloco o meu paladar a serviço dos outros. Porque quando eu estou alimentando os outros, eu estou dando a eles a graça de ter aquilo que eu já tenho ou que eu já tive. Então, é uma inversão mesmo. Enquanto no paladar eu estou preocupado com a minha satisfação, no serviço e no amor eu estou preocupado com a satisfação do outro. Por isso que eu disse que é uma inversão ou uma revolução do paladar, porque passa a ser a preocupação com o outro, com a necessidade do outro e não só com a minha. Então, meus irmãos, na prática, todos nós temos nossas necessidades e a gente procura legitimamente satisfazê-las. Mas uma vez que nós as satisfazemos, é hora de ajudar outras pessoas que precisam de nós, fazendo na vida delas o banquete do reino. Quem será que está precisando de nós? Vamos pedir a ajuda de Deus, a sabedoria, para que a gente seja satisfeito na nossa mesa e a gente satisfaça a mesa daqueles que estão próximos e necessitados. Nós estamos começando mais uma semana e como exercício espiritual vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar o nosso mês de setembro, já que nós estamos no finalzinho de agosto, para que durante esse próximo mês a gente consiga ter mais momentos juntos, como família, como amigos, ao redor da mesa. E que isso seja uma experiência do reino de Deus. Para isso, começar a refeição com uma oração, agradecer a Deus pelos dons que Ele nos concede, ou ao final da refeição bendizer
por tudo aquilo que nós pudemos comer, já é uma grande graça. E nós teremos a comida e a bebida no Espírito Santo. Além disso, se você souber de alguém que está passando necessidade e você puder ajudar essa pessoa, não tenha medo de ajudar, mesmo que essa pessoa não te retribua. O seu prêmio será lá no céu, quando Deus olhar para suas mãos e ver o bem que você fez sem receber nada em troca. Tenha coragem de amar, tenha coragem de fazer da sua casa uma experiência do banquete do céu. Uma boa semana e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!